O nosso trabalho ele é muito interessante porque ele vem trabalhando assim na estrutura interior da pessoa. A pessoa precisa de perceber-se e a pessoa precisa de conhecer o idioma. Uma ascensão não tem jeito de uma pessoa na vida profissional chegar como presidente da empresa. Ela tem que caminhar pelos caminhos da ascensão. Ou a empresa tem um recurso financeiro muito grande, então ela já contrata os que vão ficar sob comando desse presidente que é o dono. Mas de uma maneira assim que a empresa vem crescendo, a pessoa tem que passar pelos estágios. Isso é bem interessante porque a gente sabe assim, o presidente ele fica até mais tarde, o telefone toca e ele atende. É como se ele fosse o contínuo, porque a secretária já foi embora esse ou aquele e ele ficou fazendo os afazeres. Então, na ascensão da vida profissional, é toda uma escala, é toda uma escada. Na ascensão da vida interior, é todo um processo também de entender. Tem que ir fazendo as graduações. Para entrar na vida espiritual, tem que fazer as graduações. A vida espiritual não está diferente da vida material. O que a gente tem que ter cuidado é da vida material não passar a ser um problema na vida interior da pessoa. Então a pessoa tem a condição, mas passou a ser um problema, porque ela não tem outro tempo a não ser cuidar da vida material. Então ela tem que desenvolver dentro dela a ascensão hierárquica, para ela fazer as funções. Ou então a empresa vai diminuindo o tamanho, porque a capacidade administrativa da pessoa também é gradual. Na nossa vida espiritual também é assim, é gradual. A pessoa vai graduando, mas isso ela requer assim muitas coisas. Tem que ter uma mudança de constituição, tem que ter, porque a pessoa vai dedicar mais tempo agora à vida interior também, e ela começa a perceber o seu corpo, e esse corpo tem que ter um conforto. Se não tiver um conforto, não tem jeito. Então o conforto, quer dizer, o corpo tem que estar em harmonia. Quando a pessoa apresenta uma diminuição de visão, que se dá o nome de irritação e dá muitos outros nomes, a pessoa tem que associar que aquele corpo está faltando propriedades. Isso, num caso assim mais acentuado, que a gente tem os relatos das epidemias, alguém enterra os que morreram. Para alguém enterrar os que morreram, ele tem que estar vivo e o corpo dele tem que estar resistente. A diferença daquele corpo físico que se encontra enterrando os que morreram é a qualidade física resistente, porque ele se encontra no meio da situação toda ali, com o cheiro, as bactérias, os bacilos que se encontram no ar. É o corpo físico do que viveu é que se encontra resistente. O cuidado, o jeito que aquela pessoa pensa, entende os ensinos, o jeito que ela entende de alimentos, como ela alimenta. Essa é a diferença. Então a ascensão é um conjunto, é uma harmonia, mas tem a ascensão interior, que é a vida espiritual da pessoa. Nessa, a pessoa tem que ser muito cuidadosa. Esse cuidado quer dizer assim, a pessoa tem que ir vendo como ela desenvolve a estrutura interior para ir lembrando do passado. Às vezes um ato assim, bem simples da infância, uma malquerência com a mãe que não precisava de ter feito,
uma malquerência com um irmão, um comportamento inadequado com a professora, isso dentro da gente fica um marco. Tem outros comportamentos inadequados, a falta de gentileza, a falta de polidez, a falta de bondade mesmo. Isso fica dentro da gente assim como um mal-estar. A gente lembra daquilo e a gente fica sem a estrutura de conviver com aqueles quadros. Mas estudando o livro Na Luz da Verdade, vem dentro da gente a força para conviver com aqueles quadros e redimi-los. Isso não quer dizer que tem que pedir desculpa agora para esse ou para aquele, mas numa compreensão da palavra humildade. E com essa compreensão, a gente alivia aquele quadro anterior. Então a gente dá um passo e vem outro quadro. E essa bondade que a gente desenvolve com a gente mesmo, a bondade é com a gente. Com a outra pessoa a gente tem que considerar, tem que ter o respeito, tem que posicionar, mas a bondade interior faz com que também no relacionamento social com as pessoas a gente relaciona mais facilmente, porque a gente sabe os limites. E a gente tem dentro da gente um passado que deixou o mal-estar e a gente agora não quer construir mais um passado ou não quer construir um futuro ruim, porque o passado amanhã, hoje passa a ser o passado e a gente não quer mais um mal-estar. Aí é que entra aquela máxima de Jesus quando ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é considerar, mas para isso a pessoa tem que compreender todos os degraus de uma vida interior, porque amar o próximo dando a outra pessoa uma cesta básica, isso não é amor, isso é um tolimento, porque eu estou querendo que a pessoa fique tolhida e não desenvolve dentro dela a condição de ser, de conhecer os alimentos, de conhecer a erva. O agrião do Pará, ele pode ser cultivado numa pequena horta e ele tem assim muitas importâncias para os dentes ficarem fortalecidos, dor de dente, ele alivia, porque ele no processo de mastigá-lo, ele estimula um tipo de salivação que fortalece as gengivas. Mas a pessoa também ela tem que ter muitas outras coisas. Não é somente comendo o agrião, mastigando o agrião, é que vai trazer para a pessoa um alívio. A pessoa tem que ver também no dia a dia dela o sistema de alimento que faz os ossos ficarem enfraquecidos, porque o dente é osso. Se o dente está enfraquecido, o alimento que essa pessoa está ingerindo, ela está cedendo cálcio para assimilar aquilo que está colocando na boca. O agrião, ele possibilita a melhorar os dentes, fortalecer as gengivas, a diminuir as aftas ou sarar as aftas. Então a pessoa tem que ter mais coisas junto. Em vez de alimentar um alimento ácido, que a pessoa tem que ceder a propriedade, a pessoa tem que conhecer o alimento que não é ácido e que ainda fortalece os ossos. A ascensão, ela é muito importante mesmo na vida interior da pessoa. Quando a pessoa se prontifica a estudar o livro Na Luz da Verdade, a ser humilde, que precisa de levar o conhecimento do idioma,
que esta palavra hoje ela é usada erradamente, não está relacionado a onde a pessoa mora, a condição financeira da pessoa. Humildade é uma condição interior da pessoa ter a condição de conviver com ela. Nesta condição interior, a pessoa, quando se prontifica com a boa vontade de resgatar um passado, que é às vezes uma condição bem simples mesmo, que gerou um mal-estar, porque não precisaria de ter tido um comportamento daquela maneira, ela lembrando, e por ela ter resgatado alguns quadros anteriores, não quer dizer que já está definido, porque vem outros, e vem mais outros, porque a nossa vida ela é composta de quadros. Se a gente observar, a gente lembra de um quadro de um filho. Nesse quadro é que tem o sentimento. Com esse sentimento, então, transcorre uma lembrança. E às vezes o quadro que está sendo visto não tem a ver com a fala que vem nos pensamentos. O filho agora é outro, já passou-se anos. O pai agora já está com mais idade, a mãe está com mais idade, aquele irmão mora em outra cidade, aquela irmã mora de uma outra maneira agora. Porque os quadros mais fortes são assim. Tem os quadros assim, a gente vê também que é de egoísmo. Às vezes a gente trabalha numa empresa e o esforço que a gente faz naquela empresa a gente acha que merecia uma consideração diferente. Mas é a gente que acha. Então a gente fica magoado porque a gente está achando as coisas e não tem nada a ver. É bem diferente a vida, é bem diferente. Não tem nada a ver assim com o fato em si. Então a gente fica achando coisas. Então a gente leva uma mágoa, mas a gente tem que ver assim, que a gente está naquela empresa porque a gente precisa de trabalhar também. E a gente tem que levar o recurso para dentro de casa. A pessoa precisa de ficar mais esperta um pouco e desenvolver outras habilidades, porque a gente tem tempo, a empresa pode absorver muito a gente, mas ela não dá conta de absorver 24 horas, no máximo é 12 horas, ainda sobra 12. A gente vai desenvolvendo as habilidades. O que a gente tem que ir vendo como se encontra o nosso corpo, para ter a condição para um novo empenho. Não tem uma fase definida do corpo, tem as etapas, porque a vida interior é dentro da gente. Tem a boa vontade. Se a pessoa tem a boa vontade, sempre vai surgir as oportunidades. O que a gente tem que diferenciar é um jeito para não passar o tempo. Aí depois a vida cobra da gente. Então a gente arruma uma maneira de passar o tempo, e então vai ficar assim um vazio dentro de nós. Porque hoje a gente tem a companhia dos filhos, da mulher, né, do companheiro, e na sequência dos anos a gente perde essas companhias, porque é natural. Porque um filho sai de casa, vai iniciar a vida dele com a companheira, a filha vai iniciar a vida com o companheiro, muda de cidade, muda tudo. E se a gente perdeu o tempo, hoje a gente não tem nada. Mas se a gente aprendeu a usar o tempo, então a gente sempre tem a pessoa da gente. E a gente está acostumado a usar o tempo com a gente. Todas as coisas têm muita importância, não tem nada sem importância. E essa importância precisa sim da pessoa ter muito cuidado com ela, é ela ter cuidado com ela, e ela ir vendo como ela pode resolver melhor
as coisas que é de responsabilidade dela. Na paciência, a gente também tem que aprender a diferenciar a palavra paciente de acomodado. Porque quando a gente vê um gato, ele é paciente, ele já pegou a caça dele e agora ele está descansando. E ele está ali esperando dar fome de novo para pegar outra caça. Então, o gato é paciente. Ele não é acomodado. Ele sempre nos ambientes, ele procura o melhor lugar para ele. Se é um ambiente tumultuado, esse gato some da vista da pessoa. Agora nós, seres humanos, não somos assim. Nós somos mais qualificados. Então nós tínhamos que ter melhor qualificação de saber no ambiente da casa o melhor lugar para a gente. A gente tem que desenvolver o melhor lugar. Como é que a gente vai fazer? Como é possível fazer? Como é possível ter essa humildade de perceber a limitação que a gente se encontra, de trabalhar em cima da limitação que a gente tem? O livro Na Luz da Verdade vai dando essa força à pessoa, para a pessoa ir vendo o caminho dela. O caminho dela, porque a vida nossa, a vida interior, ela é uma ascensão. Ou a pessoa caminha no caminho da luz, resolvendo as pendências, resolvendo as responsabilidades, ou ela não caminha. Se ela não caminha, tem um problema muito sério também, porque o nosso corpo é uma casa, vai apresentando as coisas para serem arrumadas, vai emperrando, uma porta emperra, uma janela emperra, a parede da casa tem que ser modificada, a pintura fica feia. Então a nossa vida é um movimento. E na ascensão a gente tem que ir desenvolvendo um jeito de trazer para clareza as coisas que a gente tem vontade de clarear, um relacionamento, uma fala. O que a gente tem que ter cuidado é isso. Não tem que assim de ficar se desculpando, porque também tem a responsabilidade da outra parte. A gente pode maltratar o cachorro, mas o cachorro também teve a opção de ir embora. Quantas vezes o portão ficou aberto e ele voltou? Então, num relacionamento pessoal também é assim. A gente pode ter sido indelicado, descortês, mas a outra pessoa também não desenvolveu um posicionamento interior de firmeza, de determinação, para manter uma distância, para a gente ser cuidadoso. Tudo tem importância. Não tem importância a pessoa ter sido assim ou não ter sido assim. Tem importância eu ter descuidado. Então, uma ascensão é uma observação. E com essa observação, fica uma coisa muito boa. A gente aprende a apreciar as coisas da vida. Porque se a gente observa qualquer coisa externa, tem muita beleza. Cada hora a gente vê um pássaro voando diferente, o jeito que ele faz é uma beleza, e cada hora a gente tem que observar que ele faz um movimento para manter-se no ar. É só a gente observar. Cada instante ele faz um movimento adaptando a corrente do ar. Agora nós queremos uma vida estática, e a vida interior é um movimento. Quando a pessoa apresenta um enfraquecimento das gengivas, dos dentes, ela tem que observar como ela precisa de fazer para melhorar o seu alimento. Tem os jeitos, no caso do agrião do Pará, ele fortalece toda a parte da boca, cálculo na bexiga, do aparelho digestivo.
A ascensão, ela é uma coisa assim muito boa, porque é uma alegria interior. Evidentemente que a outra pessoa nos possibilita uma satisfação, então a gente está sempre alegre também. A outra pessoa possibilita essa alegria, independente da outra pessoa. A gente observa assim, qualquer coisa só traz alegria, uma alegria de dentro, a satisfação de ver um fruto, de comer um alimento que foi preparado, de ver uma casa organizada, o ambiente de trabalho da gente organizado, rever as pessoas, concluir uma etapa da vida. Quando a gente conclui uma etapa, uma responsabilidade, a gente fica feliz também com as etapas conquistadas. A conquista, a gente precisa de diferenciar a conquista do lutador, que está sempre lutando, não é esse tipo de conquista. A conquista é assim, só da gente ter tido uma noite boa de recomposição orgânica, já é uma coisa boa, já é uma conquista para aquele novo dia ficar mais fácil, poder contar com o corpo físico. A ascensão é assim. A gente tem que ver que o nosso corpo, ele é milimétrico. Pontinha da unha, se tem uma pelinha que está incomodando, enquanto aquilo não é resolvido, a pessoa fica incomodada. Se acontece assim um pelo que nasceu na orelha que está incomodando, e aquele pelo é pequenininho, ele incomoda enquanto ele não é resolvido. Então, a ascensão é todos os detalhes. É poder contar com um corpo físico sadio, um corpo físico harmonioso, para a pessoa poder ter o dia a dia dela e ter tempo para ver a vida interior dela, para ir vendo como ela desenvolve uma sabedoria para ajudar aquelas pessoas que ela tem vontade que sintam bem, ajudar aquelas pessoas que é de responsabilidade nossa. Não é dando as coisas materiais. A ascensão interior é uma coisa interior, não é das coisas materiais, facilitar a vida de sobrevivência materialmente da outra pessoa. Não é isso. Porque a outra pessoa que não tem a condição financeira, então ela ficaria tolhida, privada. Ela não tem a condição financeira. Mas é no relacionamento, é na nobreza, é no jeito bom. Não é no financeiro. A gente tem que diferenciar. Porque a gente vê assim, um pai que só dá as coisas para o filho, então esse filho não vai ter dentro dele um estímulo para movimentar, para desenvolver uma condição. Às vezes esse filho veio com uma qualidade de desenvolver um instrumento bom para ajudar as pessoas no trabalho. A gente vê quantos tipos de ferramenta que existe. Alguém teve a condição de desenvolver a criatividade daquelas ferramentas, e aquelas ferramentas hoje têm essa coisa boa de como ela é útil, o benefício dela nos trabalhos, nas pequenas coisas, dentro de casa, na cozinha, quantos instrumentos bons que tem. Então, o dar para as pessoas é dar no relacionamento, na nobreza, no jeito da gente ser. E percebendo com a gente como a gente cuida do corpo, porque se a gente cuida bem do nosso corpo, outra pessoa pode espelhar na gente. O cuidar bem do corpo é ter um corpo físico sadio, um corpo físico harmonioso. E se aquele corpo apresenta um enfraquecimento, independente de qualquer parte daquele corpo, é a pessoa que tem que conhecer os alimentos e as ervas que possibilitará aquele corpo ir ficando fortalecido.
O agrião, ele tem muitas importâncias. Ele fortalece o aparelho respiratório, fortalece os rins, ajuda no funcionamento do intestino, ele tira cálculo da bexiga, ele fortalece os dentes, mas a pessoa tem que também conhecer os alimentos que dão consistência aos ossos, os alimentos que vai deixar também as gengivas fortalecidas. Não adianta trabalhar só resolvendo uma coisa. Quando a gente trabalha resolvendo uma coisa, tá certo, mas tem que trabalhar para não deixar aquilo mais desencadear. Então é um processo anterior. Não adianta um pai querer posicionar com um filho se esse pai não tem costume bom. Não tem como ele ajudar esse filho. Ele vai fazer esse filho ter o mesmo costume, porque vai ficar fácil. O filho não vai ficar sendo oposição a ele com o costume errado que ele tem. O filho vai ser um aliado a ele. Mas na vida interior, na ascensão, dentro daquela pessoa, ele vai ficar prejudicado. E o instante de lucidez tem essa importância. Precisa da pessoa estar acordada. É a pessoa que tem que estar acordada, de ir vendo como ela quer ter o processo de ascender-se. E para isso ela tem que conhecer aquilo que faz bem para o corpo físico dela, para ela caminhar na vida interior, de ir resgatando as lembranças que deixa ela descontente. E como ela desenvolve a condição de começar a caminhar. O livro Na Luz da Verdade, ele dá essa condição para a pessoa, da pessoa ir vendo o jeito melhor para o seu dia a dia, para todos os dias. Para todos os dias. E a pessoa tem que estar agora mais fortalecida, porque para uma nova etapa tem que ter um novo movimento, um novo empenho, um novo interesse. Então ela vai precisar do corpo dela. Tem muita importância, sim, um alimento, independente da idade. O alimento adequado é a vida da pessoa. O conhecer o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai respeitando as fases da vida em que ela se encontra. E ela vai caminhando para fazer o desenlace do corpo físico de uma maneira ciente mesmo. Porque ela foi resgatando o passado. Com o processo da ascensão, ela foi limpando as coisas que estavam dentro dela. Então, a boa vontade dela possibilitou ela resolver mais facilmente, compreender os comportamentos que ela teve anteriormente. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa estrutura interior dela viver e conviver com o passado. Então, ama teu próximo como a ti mesmo, é isso. É ela lembrar do mal-estar que ela sentiu, do comportamento inadequado que ela teve com outra pessoa, sem precisar de ter tido.